Oi, Jaque, tudo bem? Boa noite, Rose. E aí, como você está? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo tá bem. Os desafios, né, do dia a dia, de atender no AE da educação infantil, mas vamos prosseguindo, né? É, corrido, né? Muito corrido. Quer conhecer todas as crianças, né? Ah, imagino. Então, Mas a eu criei. gente Oi. já pode, acho que a gente já pode até iniciar, né, a nossa conversa de hoje. Tem muita coisa para a gente conversar. À medida que a gente for falando, né, o pessoal vai entrando, né, e vai acompanhando toda essa conversa, porque a gente escolheu hoje um tema assim bastante importante, né, para conversar, que são as podas neuronais ou podas neurais. Que tema super rico, super interessante e extremamente relevante para quem trabalha ensinando criança. Tem tudo a Isso. ver. Então, vamos aproveitar bastante esse nosso tempo aqui hoje, certo, Rose? Então, hoje nós vamos falar sobre a poda neuronal, né? Então, assim, é um processo cerebral, um processo que tem relação com a sinapse, né? Então, assim, como que acontece essa poda neuronal? Então, a gente vai explicar aqui como acontece a poda neuronal, o que é a poda neuronal, né? Que idade acontece, né? Por que que no autismo, muitas crianças autistas são autistas, que é devido também a essa poda neuronal, é devido a esse acontecimento que acontece no processo cerebral da criança. Então, a gente vai estar falando tudo isso. Então, Então, será que vamos já dá para começar. começar? O Comece pessoal está contando entrando. pra gente. Oi? Comece contando então para a gente o que que é a poda neuronal. O que que é isso? O que é esse fenômeno? Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Rosemary Castro, sou psicopedagoga, sou professora da Isso. educação infantil, né, no atendimento educacional especializado, e a gente estuda muito, né, Jaque, para poder ajudar aí as pessoas que estão assistindo as nossas lives, que serão todas as terças-feiras, né? Então, vamos ver aqui. Se alguém tiver uma perguntinha, se a gente souber responder, a gente responde também. Pode estar perguntando aí no chat, tá, pessoal? Então, o que é a poda neuronal, né? É um processo natural do cérebro. Toda criança, certo? Desde que nasce, o cérebro ele vai se formando, desde que quando tem lá a concepção, né, do bebê. O nosso cérebro ele vai se formando desde a concepção. Então, a poda neuronal é o que? Um processo natural em todas as crianças, né? E não costuma causar grandes prejuízos. Quando causa grandes prejuízos, é quando essa poda neuronal ela é muito drástica na criança. Aí vai causar prejuízos, tanto pode ser na comunicação, na interação, que a gente vai estar vendo mais para frente aqui, né? Então, a poda neuronal, ela é o quê? É um processo neurológico em todas as crianças, em todo ser humano, tá? E a partir do momento que a criança nasce, como eu já disse, né? O cérebro dela já inicia um processo de formação, certo? Dos circuitos neurais, tá? E o que é essa formação dos circuitos neurais, tá? Ela consiste na ligação de um neurônio com outro neurônio. Eu ia tirar, imprimir, né, uma foto dos neurônios, mas acabou não dando tempo. Seria legal até mostrar, né? Então, é uma ligação do neurônio com outro neurônio, onde acontece o quê? O resultado da sinapse, tá? Então, é como se fosse um... E os neurônios, a sinapse, eu sempre faço isso, tá? Ó, um punho assim, deixa eu tirar até o anel aqui, ó. Ai, tá duro para tirar o anel. Tá apertado. Eu queria mostrar, né? Aí vai com o anel e tudo. Aí é como se fosse assim, ó, a sinapse. Ela não encosta uma na outra, tá? Então, esse processo neuronal da sinapse, ela é uma reação química, é como se fosse aqui uma sinapse, aqui outra, e aqui no espaço, onde acontece uma reação química, aonde se dá o quê? A aprendizagem da criança,
tá? Quanto mais estimulada a criança for, mais sinapses ela vai, né, vai estar fazendo ali no processo cerebral dela, tá? Mais ela vai aprender. Então, esse estudo assim, da neurociência, hoje em dia está muito em alta, né? Então, já está comprovado que na idade da infância é a idade que mais precisa da criança ser estimulada. Por quê? Porque a criança nasce com o dobro de sinapses na infância, tá? Ela nasce com poucos neurônios, né? O dobro dos neurônios. Então, assim, a criança nasce com o dobro dos neurônios ali no período infantil, tá? E depois, se a criança não for estimulada nesse período, aí ela vai ser prejudicada pro resto da vida dela, né? Então, os primeiros anos de vida da criança é a parte mais importante da vida de uma criança, seja criança típica ou atípica. Principalmente as crianças atípicas, né? São as que precisam mais da gente. Mais do professor ali da educação infantil, mais do pai, da mãe, dessa ajuda para estar formando as sinapses, né? E a quantidade que chega no cérebro da criança, na infância, né, é o dobro das conexões de uma pessoa adulta. Olha só como que é, né? E tanto que o nosso cérebro... Eu acho muito interessante aqui, essa pauta da poda neuronal, Rose. E assim, até porque, até como uma mulher cristã, me fascina muito, porque eu vejo muito o dedo de Deus mesmo, né? Na formação do ser humano. A criança, quando ela nasce com uma quantidade, como você falou, com o dobro de neurônios que um adulto, né? Sim. Embora seja um serzinho muito pequenininho, um bebezinho, o cérebro desse bebê, ele nasce com uma potência enorme. E isso acontece porque a criança, ela vem com um potencial para ser desenvolvido de acordo com o ambiente onde ela vai ser criada. Então, uma criança que nasce no Polo Sul, ela vai ter conexões neurais diferentes de uma criança que nasce na África, num ambiente muito mais quente, assim como, né, cada região do mundo vai desenvolver na criança ali um potencial completamente diferente. E o cérebro, ele tem essa capacidade de se moldar ao ambiente. E isso é muito incrível. A poda neuronal, uma coisa que eu acho muito interessante, inclusive, quando eu recebi o diagnóstico da Valentina, ouvi falar de poda neuronal, e eles tinham um conceito bem diferente, né, que veio sendo atualizado ao longo do tempo. Eles tinham um conceito de que a criança no espectro do autismo, ela tinha uma poda neuronal inadequada, né? Então, eu aprendi logo cedo, né, pós-diagnóstico, que nós tínhamos que estimular muito a criança para impedir que aquelas conexões fossem podadas, né? É como você falou, os neurônios, eles conversam entre si, né? Eles não são colados, né? Eles têm um espaço. Não. E o que faz a informação sair de um lado e ir para o outro são os transmissores. Por exemplo, a serotonina, né? A dopamina, são todos neurotransmissores que fazem essa ligação química entre os neurônios e depois ela passa a ser uma ligação elétrica, dando continuidade a essa cadeia, né, de informações. Só que aqueles neurônios que são pouco estimulados, ou seja, a criança nasceu, ela está se desenvolvendo, neurônios ali que não estão sendo utilizados com muita frequência, olha só que incrível, né? O corpo humano, ele já tem uma programação de deletar esses excessos. E isso é a poda. A poda, ela serve quando a gente poda uma planta, você sabe disso, você que gosta de roça, de fazenda, quando a gente poda uma planta, ela cresce, né? Ela progride, ela melhora, ela é otimizado o desenvolvimento dela. E a mesma coisa acontece com o cérebro de todas as crianças. Então, chega num determinado momento e é preciso podar esses neurônios que são pouco utilizados, né? E isso é muito interessante
porque eu faço sempre uma analogia com o celular, que é uma coisa que todo mundo tem realidade. Quando a gente pega e baixa um monte de aplicativo no celular, se ele tiver uma memória, né, ele tem um limite de memória. E, de repente, esse celular começa a trabalhar de forma mais ineficiente. Ele começa a ficar mais lento. E aí, o que a gente faz? A gente poda. A gente vai lá e desinstala os aplicativos que a gente não usa tanto para liberar espaço e para que o celular funcione melhor. Então, é uma analogia neural, né? No cérebro, o nosso organismo ele já tem essa programação, ele desinstalar aqueles neurônios, aquelas sinapses que a criança não está utilizando tanto, para que o cérebro como um todo funcione melhor, né? Seja mais rápido, né? Vamos dizer assim, o raciocínio seja melhor e a criança consiga conquistar novas habilidades. Eu acho super incrível isso. Então, o cérebro, ele vai o quê? Vai eliminando essas conexões neurais que não são utilizadas, né? É um processo natural de todo ser humano. Então, é muito interessante, né? E aí, muitas pessoas podem perguntar assim... E diz uma coisa para mim, Rose. Oi? Eu ia perguntar para você, essa poda neural, quando acontece? Ela acontece só uma vez na vida? Ela acontece mais de uma vez? Só crianças com autismo que tem poda neural? É todo mundo que tem poda neural? Explica um pouco melhor isso pra gente. Então, aí eu ia falar o seguinte, que a poda neural, ela é um processo irreversível. Quando aconteceu a poda, aconteceu, né? E ela acontece quando? Né? Geralmente na faixa etária de 3, 5, 7 anos e na adolescência, certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo da Valentina, né? Até o ano e meio, 2 anos, ela era uma criança típica, ela era normal, né? Isso acontece com muitas crianças autistas. Aí, ela já tem a predisposição para o autismo. Só que é na poda neuronal onde que vai acontecer ali, né? Depois que acontece essa poda ali, no caso da Valentina foi com 2 anos, aí que a criança, ela se transforma, ela parece que muda, né? De um dia para o outro, a criança já não tem mais comunicação verbal, né? Já não fala, já não interage. Por quê? Porque essa poda neuronal foi muito forte no cérebro dessa criança, certo? E aí, é nessa idade, entre 3 anos, 5, 7 anos, depois na adolescência também, né? E esse corte dessa poda neuronal, tá? Ele pode ser mais intenso numa criança e menos intenso na outra, porque, como eu falei, a poda neuronal, ela vai acontecer em todo ser humano, tá? E na minha vida aconteceu, na sua, só que a gente não sabia disso, não existia estudos científicos sobre isso, né? Então, agora a gente sabe que existe, que vem um estudo científico por detrás que existe, todo ser humano passa pelas podas neuronais. Então, tem criança que vai ser normal, né, vai jogar fora ali, eliminar as sinapses, certo? Que não foram utilizados, os neurônios que não foram utilizados, que é normal do ser humano. Eu acho que o cérebro ia explodir de tantas sinapses não utilizadas, é como se fosse uma lixeira, né? Cérebro nas podas fosse fazendo uma lixeirinha ali, jogando fora o que o cérebro não quer, né? Porque quando um neurônio morre, né? Ele morre, e vão nascendo outros neurônios e vão tendo outras sinapses, né? As crianças vão tendo conforme elas vão sendo estimuladas, certo? Então, mais intenso mesmo, eu creio que seja na idade ali de 3 anos e na adolescência, tá? Para um bom funcionamento do cérebro, precisa de haver as podas. Você tocou em relação a quando acontece a primeira poda, né? Que normalmente acontece ali entre 1 ano e 3 anos de idade, né? Naquelas primeiros anos de vida. E é o que você falou, né? Isso causa uma confusão no caso das crianças com autismo, porque a criança com autismo, a gente ainda não conhece
a causa do autismo, os genes do autismo sendo pesquisados, mas a gente sabe que não é um gene específico, embora a causa seja genética, a gente sabe que não é um gene específico, né? É multigênico, né, que a gente fala. E como a poda, uma característica do autismo é justamente a criança que está no espectro passar por uma poda inadequada, né? Então, quando vem essa primeira poda neuronal, que acontece por volta entre 1 ano e 3 anos, em alguns casos, essa criança apresenta uma regressão de habilidade. Então, essa criança, ela já era uma criança autista, né? E isso causa muita confusão, porque muitas pessoas acham que a poda causa o autismo. E, na verdade, não. A poda inadequada, ela acontece justamente porque a criança já tem autismo, mas isso ainda não está claro, ainda não está evidente naqueles primeiros meses de vida, em alguns casos, tá? Isso vai acontecer quando vem essa poda que é inadequada, algumas conexões importantes dessa criança, como por exemplo da linguagem, da comunicação, da socialização, são podadas, são afetadas, e essa criança para de se comportar dessa forma, ou seja, ela para de falar algumas palavras que ela estava falando, ela para de emitir comportamentos sociais, como foi o caso da Valentina. Então, a minha filha teve um desenvolvimento dentro do esperado até 1 ano de idade. Eu sou mãe somente da Valentina, por enquanto, então eu não tinha um outro referencial. Para mim estava tudo normal, para os pediatras estava tudo normal, mas depois de 1 ano, por volta de 1 ano e meio, ela começou a perder habilidades. Então, ela parou de falar algumas palavras que ela já estava falando, ela parou de atender pelo nome próprio, de fazer contato visual. Então, essa perda de habilidades, ela reflete justamente essa poda neuronal que acontece de maneira inadequada quando a criança já tem autismo, tá? O autismo, ele já estava ali, ele ia aparecer cedo ou tarde, mas a poda acontece e isso, de repente, fica muito evidente. E aí, isso acontece também num momento muito importante da vida dessa criança, no momento que ela está passando por um protocolo de vacinação muito pesado, né? A gente sabe que o protocolo vacinal da criança aqui no Brasil, até 1 ano de idade, é bem cavalar. E muitas pessoas começaram a associar o autismo à vacina. É claro que teve também um trabalho acontecendo nos Estados Unidos, né? Que inclusive foi desacreditado e que acabou trazendo força para essa teoria, mas a gente sabe que isso é apenas uma coincidência, porque por volta de 1 ano a criança toma aquela vacina tríplice viral, acho que a segunda dose, alguma coisa, a primeira dose, e é nessa fase que normalmente acontece a poda neural e os sintomas do autismo aparecem, tá? Então acho que é importante a gente esclarecer isso, que essa regressão, ela está relacionada com a poda neuronal que é inadequada. E uma coisa interessante também que eu li sobre poda neuronal, né, e que é uma informação que para mim é nova, assim, é um aprendizado recente, é que a poda na pessoa com autismo, ela é inadequada, não quer dizer que ela é excessiva. Ela pode acontecer uma poda numa área que era importante, mas principalmente o que acontece no cérebro da pessoa com autismo é que a poda não é feita em conexões que deveriam ser excluídas. E aí o cérebro dessa criança fica com excesso de células, com excesso de sinapses que não estão sendo utilizadas. Então, ele acaba tendo um desempenho prejudicado. Voltando para aquela analogia do meu celular, se eu tiver muitos aplicativos instalados, o celular começa a travar. E é isso que muitas vezes acontece no cérebro da pessoa com autismo. O excesso de neurônios que não estão sendo utilizados e que são
preservados porque a poda não foi feita de forma adequada, né? Inclusive tem um estudo que pessoas com autismo, em alguns casos, têm o perímetro cefálico acima da média, né? Até eu já ouvi pessoas falando que o famoso autista cabeção. Ah, é Por mesmo. quê? Porque justamente que o cérebro, ele é morfologicamente maior do que da média das pessoas, o que reflete justamente essa questão da poda neuronal inadequada, né? Que ali foram preservadas uma quantidade de células que talvez não deveriam e que está prejudicando o funcionamento do cérebro, né? E isso eu queria aproveitar para te perguntar também, Rose, como que vai ficar o desenvolvimento dessas crianças durante o período da pandemia? Porque, como você mesmo disse, a poda neuronal, ela acontece nas conexões ali que foram mais utilizadas. Então, o cérebro, ele preserva as conexões que são bastante utilizadas, e ele exclui conexões que foram pouco utilizadas. E durante o período de pandemia, essa criançada ficou da escola. Como é que vai ficar a poda neuronal das crianças que estão nesta fase? Ô, Jaque, tem uma. Antes de responder para você, tem uma ouvinte aqui que está falando que está travando muito. Aí eu não sei se é a minha conexão ou se é a sua. Eu não consigo saber, sabe? Porque quando você fala, trava bastante para mim. Quando eu falo, trava para você? Trava um pouco, sim. Oi? Quando você fala, tá travando Trava para mim. bastante. Trava também? Entendi. É. Sim. Quando Não. você fala, para mim trava um pouco. É porque, não sei. Vamos ver depois na gravação a gente consegue saber qual que é a conexão que tá ruim. É, porque eu Mas coloquei vamos Wi-Fi dar aqui, andamento. né? Mas precisa de ver, né? Aham. Esse problema da conexão, senão o pessoal não entende muito o que a gente fala, né? Então é o seguinte, gente, ó, Tá bom. a pandemia, né, eu vou trazer muitos prejuízos, muitos, muitos, muitos. Tá? Esses 2 anos de pandemia, gente, vão trazer muitos prejuízos, porque tem um estudo também, já que eu já li, que a criança está ficando muito tempo no celular, os pais estão deixando os filhos muito tempo, principalmente na pandemia, e principalmente as crianças autistas, tá? Que eu já sei, porque eu pesquiso lá com os pais dos meus alunos. Então, essa tela branca do celular, essa luz branca, também vai prejudicando, tá, os neurônios. Por quê? Porque vai causando uma inflamação nos neurônios da criança. Não é bom, né? Então, quanto mais tempo, muito tempo a criança ficar com essa luz, essa tela, né, no olho, tá? Além de causar também problemas na visão, que vai ter também esse prejuízo, também vai ter um impacto muito grande também na poda neuronal. Por quê? Porque a criança, ela não interage com outra criança na pandemia, né? Não teve essa interação com outras crianças, não foi estimulada. Olha, eu tô com um menininho, 6 aninhos, ele tá na fase da garatuja, entende? Agora eu tô, né, tentando, não sabe as vogais, não sabe o alfabeto. Então, aí eu me pergunto, o que foi, né? Como será que foi a poda neuronal dessa criança nesse tempo de pandemia? Se ele teve, né, alguma poda neuronal. Por quê? Ou não foi estimulado, né? Ou ele teve algum problema, né? Então, assim, eu creio assim, que muitas crianças não foram estimuladas, porque tudo virtual, aí que a gente vê ali a falta que um professor faz para essa criança, para o estímulo, como eu já falei, nessa fase de 2 anos até 7 anos, é a fase que mais tem neurônios, mais acontece a sinapse. Agora, imagina, essas crianças ficarem em casa sem sem um trabalho com essa criança, com as habilidades que elas precisavam atingir, por exemplo, coordenação motora fina, certo? Então,
Então, eu creio assim, que a pandemia, ela alterou muita rotina de todas as crianças, né? Do Brasil, do mundo inteiro, não foi só no Brasil, tá? Então, essas crianças, eram o quê? Passaram pela poda neuronal e as que, né, tiveram nessa... Porque já falamos, né, que a poda neuronal vai acontecer ali entre 2, 3, 4 anos de idade. Então, as crianças que passaram por essa poda neuronal, que é uma coisa meio invisível, né? Não dá para saber, está lá no cérebro da criança, que foi uma pesquisa, já baseada em pesquisas científicas, certo? E essa poda neuronal, ela vai o quê? Ela tem a capacidade de eliminar algumas conexões neurais da criança, e assim ela exclui alguns comportamentos considerados não essenciais. Tá? Então, porém, a falta do convívio dessas crianças com outras crianças, ou a falta de interação dessa criança com professores também, né, foram muito prejudicadas na criação de novos circuitos neuronais. Olha só, não foram estimuladas, praticamente, resumindo, né? As crianças nesse período de pandemia não teve estimulação. Então, quando acontece a poda neuronal, ele vai jogar fora tudo que o cérebro não reconhece. E quantas coisas nessas podas que o cérebro foi eliminando e que poderia ser importante para o desenvolvimento da criança. Não é? Então, é complicado. Eu creio que vai ter, assim, a gente vai ver esses prejuízos ao longo do tempo. Eu fiquei muito preocupada com a Valentina durante a pandemia, porque a gente sabe, assim, que existem 3 podas neuronais que são mais importantes, né? Que são mais relevantes. A criança, ela tem uma poda que é a primeira, que acontece entre 1 e 3 anos. Depois tem algo em torno de 5 e 7 anos. Uma segunda poda que ela é menor, vamos dizer assim, né? Ela é só um ajuste. E depois você tem uma poda bem importante já no início da adolescência, da puberdade, que é uma poda que, me parece, pelo que eu li, ela acontece mais no córtex pré-frontal, e a poda que acontece, né, nesse período de adolescência, pré-adolescência, ela é uma poda que está relacionada, em alguns estudos, com o aparecimento de esquizofrenia em crianças com autismo. Então, eu estou bastante preocupada nesse período, né, porque ela ficou privada, né, de estimulação, de estimular suas conexões, e a gente nunca sabe como é que o cérebro, como é que o organismo vai estar isso, e o que ele vai decidir deletar, né. Graças a Deus ela está bem, né, eu trabalhei bastante com ela em casa, né, eu vi mesmo, tanto na questão acadêmica, pedagógica, como na questão comportamental, da análise do comportamento. A gente trabalhou muito, procurei também não deixar ela parada, né? Atividade física, sair para fazer caminhada, pracinha, parquinho, tudo que era ali em movimento a gente fez, justamente para prevenir que que ela já está chegando na última poda, né? Que nessa última poda ela seja de alguma forma prejudicada. Então, eu acho que esse é um olhar importante para a gente ter com todas as crianças, né? De estimular o máximo que pudermos, de todas as formas, de formas diferentes, com estímulos diferentes, né? Para que áreas diferentes do cérebro sejam acionadas, para que justamente a criança tenha uma poda mais adequada, né? Mais equalizada. Eu acho que isso é importante. Mas tem uma outra coisa que eu queria te perguntar. Você falou que a poda neuronal, ela é irreversível. E depois que você já tem um prejuízo no desenvolvimento, como é que a neuroplasticidade pode ajudar a diminuir, então, esses prejuízos?
Então, quando a gente fala em neuroplasticidade, né, é um processo do cérebro, né, de se adaptar a novas situações. Então, assim, tudo que você fez com a Valentina aí, certo? Na sua casa, treinando a escrita dela, porque assim, por exemplo, a Valentina, ela escrevia bem grande, não escrevia? Aí, com o tempo, ela não foi escrevendo menor, 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 menor. Ações neuronais ela vai fazer. Mais estímulo, né? Mais ela vai aprender. Então, mais o cérebro vai o quê? Se adaptando conforme o ambiente que a gente vive. Então, é um processo também. Então, para que haja neuroplasticidade, para que haja essa mutação no nosso cérebro, né? Então, vai acontecer conforme a criança vai sendo estimulada no meio ambiente dela. Então, quanto mais ela for estimulada, mais neuroplasticidade também vai estar acontecendo no cérebro dessa criança, né? Então, são as atividades psicomotoras, as atividades de coordenação motora fina, né? As fichas que você vai mostrando ali, falando assim, no caso de uma criança atípica, né? Você vai mostrando as fichas para ela, vai aprendendo, sabe? Então, e é outra, muita repetição, né? Então, essa neuroplasticidade também, ela vai acontecer o quê? Depende da criança, vai ter que precisar de muita repetição para que ela vá associando uma coisa nova, né? Uma coisa antiga com uma coisa nova. É um processo, é como se fosse uma escada, né? Que vai crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. Quanto mais estímulo, mais a escadinha vai subindo. Quanto menos estímulo, a escadinha vai descendo. Você entende? Então, se não tiver. Se a pessoa se não tiver estímulo, não vai ter neuroplasticidade também. A neuroplasticidade é um poder de adaptação do nosso cérebro, mas precisa do estímulo, precisa uma outra pessoa estar estimulando. Uma outra pessoa, né, ou tanto no ambiente familiar, que seria com a família, e na escola com os professores. Eu acho muito legal esse ponto que você tocou, porque é um ponto que é bastante delicado na área da educação. É um ponto polêmico, que é o ponto da repetição, né? Existem algumas linhas que elas dizem que a gente pode ficar trabalhando decoreba com a criança e tudo mais. E eu acho que é importante a gente separar uma coisa com a outra, né? Nenhuma criança vai se sentir motivada a fazer uma atividade pedagógica, seja ela autista ou seja ela uma criança de desenvolvimento típico, fazendo repetições sem função nenhuma, né? Isso era muito usado, pelo menos na minha infância, a gente ficava lendo, ou fazia treino de leitura, ou treino de escrita, tipo assim, uma folha inteira escrevendo a mesma palavra. Isso realmente é maçante e não é isso que a gente propõe. Mas não quer dizer que a repetição não seja importante. A repetição é muito importante. E a poda neuronal era a prova disso. Porque no momento da poda, só são preservados os neurônios que foram muito utilizados. E se eles foram muito utilizados, quer dizer que aquilo ali se repetiu, aquele comportamento se repetiu muitas vezes. Então, sim, nós precisamos de repetição. Agora, isso não precisa ser trazido para a criança de uma forma aversiva, de uma forma enfadonha. Muito pelo contrário. Nós temos que fazer alguma repetir o mesmo conteúdo, né? Repetir o mesmo conteúdo às vezes, mas de maneiras diferentes.
uma brincadeira, com um jogo, Exatamente. né? Põe ali as perguntinhas dentro do saquinho, pede para a criança tirar, né? Cada vez que ela acertar, ela ganha um ponto. Uma repetição através de estímulos, né? De estímulos e desafios, novos desafios. E se não houver repetição, não vai aprender. Eu creio que a criança aprende muito com a repetição. Eu creio, ó, sabe como que É eu claro aprendi? que Até no curso de inglês, sabe? A repetição seria assim, sabe? Hoje eu aprendi o A, um exemplo, tá? Uma analogia. Hoje eu aprendi o A. Amanhã eu vou aprender o A mais B. Depois da manhã eu vou aprender o A mais B mais C. Depois o A mais B mais C mais D. Sempre vou estar repetindo ali o primeiro conceito, mas de uma maneira diferente, de um jogo, numa estratégia, numa dinâmica, numa brincadeira, né? E aí, quando eu perceber que essa criança aprendeu bem o A, aí eu vou aumentando uma atividade, um desafio. Aprendeu bem o B, né? Vou aumentando. Porque, gente, se não tiver repetição, a gente não guarda no nosso cérebro. A gente guarda aquilo. E como que seria essa repetição, né? Por exemplo, uma criança típica, tá? Ela ir lá na frente da sala, fazer um cartaz, né? A fazer uma apresentação, fazer um bate-papo, fazer uma dinâmica para que ela possa repetir o que ela aprendeu. Aí, se aquilo lá, o que acontece com a repetição? Se tornou significativo para a criança, ela vai guardar para o resto da vida dela, vai para a memória de longo prazo. Se não foi significativo, tudo que não é significativo vai para a memória de curto prazo. Aí depois não adianta querer relembrar, que é difícil, certo? Então, assim, por isso que a repetição é importante, para que o que ela aprendeu hoje consiga, né, ir para a memória de longo prazo. Por exemplo, andar de bicicleta. Você esquece? Não esquece. Por quê? Porque foi lá para minha memória de longo prazo, né? Uma tabuada, certo? Então, os números da tabuada que o meu cérebro foi lá para a memória de longo prazo, eu consigo falar. Mas tem multiplicação que às vezes eu vou ter que esperar, fazer uma conta ali, lembrar. Por quê? Porque está na memória de curto prazo ainda. Então é isso aí, né? Então, eu assim, acho que, hum, de acordo com, de acordo com a análise do comportamento, a gente tem bastante literatura indicando que as crianças no espectro do autismo, elas têm um excelente aprendizado quando elas são colocadas num contexto de tríplice contingência, né? Que isso. é nós trazemos para essa criança uma proposta de comportamento e quando ela emite esse comportamento, a gente reforça. Então, quando a gente consegue colocar a criança nessa dinâmica, mesmo que essa atividade mais reforçadora da face da Terra, é claro, ela não precisa ser uma atividade aversiva, mas nem todas as atividades vão ser muito atrativas para a criança. Então, é por isso que a gente utiliza essa dinâmica do reforçador. Então, ela realiza uma demanda e ela recebe algum reforçador por isso. E aí, ela vai ter vontade de fazer novamente a atividade para ter acesso à dor e assim sucessivamente. As crianças, elas aprendem muito, né? Tem crianças no espectro do autismo que vão ter essa área da interação social, das habilidades sociais muito prejudicadas. Então, elas realmente vão ter dificuldade de se engajar numa atividade, por exemplo, acadêmica, para receber um reforçador social, como, parabéns, muito bem, que lindo, isso pode não ser relevante para ela naquele momento. Então, a gente utilizando um reforçador tangível, né, de acordo com a avaliação de preferência, nós realmente podemos garantir que a criança consiga a quantidade de repetições necessárias para ela ter o aprendizado. Porque uma coisa que eu acho muito importante que a análise do comportamento se preocupa é o seguinte: uma coisa é você ensinar, a outra, bem diferente, é a criança aprender. Então, não é porque você, como professor, ensinou algo que aquele algo está aprendido. Como nós vamos saber se está aprendido? Quando a criança conseguir realizar aquela atividade com autonomia.
E como nós saberemos se ela vai realizar com autonomia? Repetindo a atividade. Então, se você traz uma proposta para a criança, você vai ter que trazer essa mesma proposta em quantidade de vezes até que essa criança consiga realizar com autonomia. E isso vai demonstrar que ela aprendeu, né? Se você não está mais precisando dar nenhum tipo de ajuda àquela atividade. Então, lógico, vamos supor que você vai fazer uma atividade de pareamento com essa criança, pareamento de cores. Você não vai ficar fazendo atividade de pareamento de cores uma atrás da outra até a criança aprender. Você vai intercalar com outras atividades, vai intercalar com reforçadores, mas você vai ter que voltar naquela atividade de pareamento para que a criança possa avançar no nível de suporte. Então, a gente propõe uma atividade para criança com autismo, ela vai apresentar a gente vai oferecer ajuda e nós vamos retirar essa ajuda gradativamente até que ela consiga realizar atividade com autonomia. E aí sim, a gente pode dizer que ela aprendeu. Né? Então, é muito importante a gente conceituar isso, porque alguns profissionais, eles estão mais comprometidos com a criança não está aprendendo, não tenho culpa, mas na verdade é uma questão de estratégia, né? Eu acho assim, se a sua criança está aprendendo, é porque provavelmente você não está utilizando a melhor estratégia para aquela criança. Então a gente tem que ter sempre esse compromisso, gente. Aí ontem, né, eu tava, às vezes eu dou uma olhadinha no meu e-mail, e aí eu tenho o cadastro no Pinterest, né? E aí, no e-mail, eu fico assim, né, quando eu estava no fundamental, eu ficava caçando modelos de atividades para poder fazer adaptação com meus alunos, né, e ensinar também os pré-requisitos da alfabetização, por exemplo, né? Aí eu achei tão interessante, sabe? Você acha tanta coisa legal, porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Então, a gente está falando aqui de poda neuronal, certo? A gente já falou bastante coisa sobre poda neuronal, tal. Só que assim, e falamos sobre plasticidade, e quando a gente fala em plasticidade, né, o que acontece? A gente tem que procurar diversas maneiras para ensinar aquele conteúdo para aquela criança. Aí eu achei tão interessante que aí tinha assim, sabe, Lego? Aí tava assim, um exemplo, para conceituar grande e pequeno, né? Aí a criança ia fazer assim, colocar 10 Legos e 5 Legos, sabe? Aí para a criança identificar qual que é o grande, qual que é o maior, qual que é o menor, sabe? Então são coisas assim, no concreto, sabe? Estou dando aqui um exemplo simples, tá bom? Desde isso até chegar em conceitos matemáticos, de multiplicação, por exemplo. Então, assim, a criança atípica, né? A poda neuronal dela, às vezes, foi muito drástica. E às vezes ela vai ter muita dificuldade para entender um conteúdo de matemática, por exemplo. Um conceito simples, que é simples para a gente, para a criança pode ser difícil. E a gente, às vezes, tem que procurar recursos, né, no concreto, para que a criança possa entender aquele determinado assunto. Tá? Então, na Eu criança acho que a gente autista... pode, inclusive... Oi? Eu acho que a gente pode, inclusive, assim, né, concluir de uma certa forma essa nossa fala, esse nosso bate-papo sobre poda neuronal, dizendo que, a despeito da poda que você passou, né, seja ele seu filho, seu aluno, seu paciente, esse ser humano, ele tem capacidade de aprender. Isso eu acho que é o ponto mais importante que a gente precisa ressaltar nessa conversa. Mas são estratégias diferentes para cérebros diferentes, né, Rose? Eu acho assim, eu e a Rose, a gente estudou isso profundamente, né? Ela porque é professora de educação especial, tem uma série de alunos com necessidades completamente diversas, né? E eu, como mãe, estudei isso para
tentar ajudar minha filha a avançar, né? E aí foi nessa caminhada aí que nós nos conhecemos e nos tornamos amigas, e hoje a gente estuda junto, pelo menos uma, duas vezes por semana a gente senta, tira um tempo para estudar, para se aprofundar, né? Porque é um aprendizado que é contínuo, né, gente? A ciência é uma força em movimento e a gente precisa estudar todos os dias para conseguir acompanhar. Sim. E uma das coisas muito importantes que eu acho que foi muito relevante, que a gente quer trazer muito, né, compartilhar essa informação com todos, são estratégias de alfabetização. Porque quando você tem um cérebro que sofreu esse nível de prejuízo, você escolariza essa criança e ela não consegue aprender com as mesmas estratégias das crianças típicas. E se a gente não lançar a mão das estratégias certas, essa criança vai ficando para trás. Porque aqui no Brasil, nossa, como fica? a criança ela vai passando de ano. Então ela entra na primeira série e não importa se ela aprendeu ou não, principalmente a criança com deficiência. Ela vai para a segunda e vai para a terceira e vai para a quarta, e às vezes a criança está lá na quinta e na sexta série e ainda não sabe ler. Né? Crianças com autismo, crianças com deficiência intelectual, crianças que muitas vezes têm comunicação funcional, verbal, vocal. Você vê que a criança tem total capacidade de ser alfabetizada, mas por que ela chega lá nas séries do ensino fundamental 2, ser alfabetizada, sem compreender matemática? Porque nós não utilizamos as melhores estratégias com ela. Estratégias que relacionadas, né, que sejam adequadas para aquele cérebro, para aquela configuração. Então, isso é uma coisa que a gente tem estudado e que a gente quer muito entregar através do curso de equivalência de estímulos que a gente vai trazer em breve, né, Rose? Ai, o curso está ficando tão bom, meu Deus, o pessoal... toda semana a gente se encontra, né, para poder montar o PowerPoint, está ficando lindo. As informações estão ficando maravilhosas. Eu acho que quem depois quiser fazer esse curso vai aprender muito, viu? Vai aprender muito mesmo. É porque, assim, em abril, por aí a gente busca, né? Só de material tem 70 equivalências, né, Jaque? 70 equivalências. Sim, exatamente. Para o professor trabalhar, para o terapeuta, TO, psicólogos, né, professores, psicopedagogos, neuropsicopedagogos que trabalham com criança autista, vai ter o material prontinho para eles. Vai valer muito a pena. Exatamente. Quem conhece a minha filha, né? Eu não sou muito de expor vídeos dela, né, no canal, né, nas mídias sociais. Então, quem conhece ela são as pessoas que estão aqui bem próximas. Mas a Valentina, ela não tem um autismo leve. O autismo dela é moderado, severo. Ele está ali naquela linha, né? Ela precisa de muito suporte. Então, quando ela chegou no ensino fundamental, foi extremamente desafiador e a gente percebeu logo de cara que ela não ia ser alfabetizada se a gente não fizesse algo diferente do que estava acontecendo na escola. E eu vejo esse sofrimento em outras mães e vejo os professores, principalmente ali, patinando, porque eles querem ajudar a criança, mas eles não conseguem, porque não tem estratégia. Então, a gente estudou muito, né? Eu precisei de fazer pós-graduação para entender essa dinâmica mais profundamente, mas hoje a gente conseguiu construir todo um programa de ensino, né? Todo um programa de alfabetização com base na equivalência de estímulos. São uma coleção enorme com 70 conjuntos de equivalências para a gente alfabetizar crianças com autismo, crianças com deficiência intelectual. Inclusive, existem crianças que não têm nem comunicação, mas que conseguem aprender a ler através da equivalência de estímulos, que é uma ciência que vem, né? É um braço do comportamento, que foi lá elaborado pelo Sidman. Mas, assim, no curso a gente vai se aprofundar muito nisso, mas eu quero deixar esse convite já antecipado aí para quem nos assiste, que tiver interesse de aprender uma estratégia de alfabetização para crianças com autismo, deficiência intelectual, que realmente é eficaz, porque
alfabetizamos a Valentina, alfabetizei outras crianças, outros alunos meus, que eu dou aula particular, e a Rose também já alfabetizou alunos dela, né, na escola Ah, e o ano e passado também na clínica. foi muito legal. Foi muito bacana o ano passado, que eu estava com uma criança autista, que não estava alfabetizada, né? As que eu atendia, tá? Por causa da Covid, muitos pais não quiseram atendimento, né? E 3 crianças Down. Aí todos estão assim, ó, a minha aluninha Down, que foi pro 6º ano, já estava lendo já as primeiras palavrinhas. Ai, é tão emocionante, né? E depois uma no 9º ano, E no eu fico 8º ano e uma no imaginando a 7º. satisfação, a sua satisfação, né, como professora, porque É, assim, uma criança que chega na idade para você não alfabetizada, né, e aí você fala, puxa vida, sou eu que o que vou eu dar posso esse, fazer vou para essa ajudar essa criança criança, a né? ler, né? Porque a gente sabe que a leitura, né, o comportamento de ler e o comportamento de escrever, eles são o que a gente chama de cúspides comportamentais. Eles são comportamentos que servem de alicerce para muitos outros. Quem sabe ler se abre diante dos olhos. Eu vejo isso pela Valentina, que agora ela está naquela fase, quando a gente sai para passear na rua, fazer caminhada, ela quer ler tudo, ela quer ler todas as placas, ela quer ler tudo que está escrito nos muros, nos carros, nos caminhões. Você vê que a criança parece que assim desabrocha. E isso é um direito de toda criança, não é só da criança típica. A criança com autismo tem direito de vivenciar isso e tem potencial para isso. E foi justamente pensando nisso que a gente falou: não, nós não podemos guardar essa estratégia para a gente. Vamos fazer um curso, ensinar a galera para essas crianças realmente poderem avançar, né, Rose? Fica bem legal, né? A gente vai gravar a parte prática também, né? Passar pro pessoal. Ô, Jaque, então, finalizando aqui, né? Então, quando a criança autista, né? Por que que a criança autista, porque acontece, quando acontece essa poda neuronal na criança, já tem uma predisposição para autismo, né? Algumas crianças acontece bem trágica a poda neuronal. Aí, o que acontece? O que que os pais têm que observar, né? O que que é bom observar naquela criança bebê, naquela criança com 1 aninho, 2 aninhos? Então, é importante observar se a criança está tendo interação, essa falta de interação, né? A dificuldade de se comunicar, a inquietação constante, a pouca vontade de falar, né? O pouco contato visual com a mãe. Então, assim, é importante que os pais, certo, estejam atentos a essas características de uma possível criança com possível autismo, né? A surdez aparente, você chama a criança pelo nome, a criança não responde, né? Pois a criança não, ela fica ansiosa, a ansiedade dessa criança. Algumas crianças são agressivas também, tá? A resistência de rotinas, mudança de rotinas, né? A criança com característica de autismo tem que ter a rotina visual por esse motivo mesmo, né? Porque se mudar a rotina, ela percebe. Porque ela gosta de ler todo dia a mesma coisa, todo dia, né? Tem que essa rotina tem que estar bem viva na vida da criança, né? Movimentos repetitivos, tá? Das mãos, da cabeça, do tronco. Ainda não se sabe exatamente a causa do autismo, como a gente fala, né? Mas alguns fatores podem contribuir para o autismo também, que é a poluição, a predisposição genética, as infecções da mãe durante a gravidez e por aí afora. Né? Para finalizar a nossa live, você tem mais Ai, alguma Rose, pergunta? Ah, muito produtiva nossa conversa aí hoje, hein? Nossa, foi muito bacana. O nosso tempo tá esgotadíssimo, tá super em cima. Eu quero ver se eu consigo salvar a live. Então, acho que a gente já vai. Muitíssimo tá. obrigada pela sua presença, né, pela sua disponibilidade de estar aqui conversando conosco, compartilhando seu conhecimento, compartilhando toda a sua experiência, sua vivência aí como professora de educação especial. Muito preciosa, muitíssimo preciosa. Obrigada mesmo. Então, vou deixar você se despedir do pessoal. Ah, eu também quero agradecer. E quem quiser visitar lá meu site, tá? Se eu gosto de anunciar meu site também, que é valecursosonline.com.br, gente, tem 16 aulas com uma psicóloga,
na qual ela ensina como aplicar os testes, tá? Que nós usamos na atuação clínica, tá? Tanto da psicopedagogia como da neuropsicopedagogia. As aulas são bem bacanas, tá? Tem uma aula completa também lá de neurociência, como acontece as sinapses, né? Como se dá, como que acontece a interligação dos neurônios, né? Da anatomia humana. Então, tem aulas lá no site sobre neurociência. Agora, aulas de autismo, a gente vai gravar, né, Jaque? Estou precisando de cursos de autismo lá no site. A minha amiga Patrícia, Isso ela está mesmo, falando aqui, Rose. ela adorou a live. Que bom, Deus abençoe, Deus abençoe. A intenção é contribuir, né, Rose? Todos convidados, sigam o perfil da Rose, né, o perfil dela no Instagram, o perfil da escola, Vale Cursos Online ou Vale Cursos, né? Fica por dentro aí de tudo que ela tem postado, muito conteúdo relevante. E continua acompanhando o nosso trabalho aqui toda terça. A gente vai estar aqui batendo sobre algum assunto relevante relacionado à educação, autismo, educação especial, educação inclusiva, né, Rose? Muitíssimo obrigada a Na todos pela próxima terça presença. é meu Quem canal, no meu não Insta. está inscrito, se inscreva, tá? Isso, se inscreva no canal do YouTube, o meu Juntando as Peças do Autismo, da Rose Vale Cursos. E muito, muito obrigada. Boa noite a todos. Espero que o pessoal tenha Tchau, gostado tchau. da live de hoje, né? Então tá bom. Tchau!